Olá, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso História de Versos Podcast, seu podcast de literatura. Se você é um amante de leitura, está querendo entrar nesse universo, está no lugar certo, eu sou Custódio, a gente está aqui sempre falando desse tema com muito carinho para vocês, convidados muito especiais. Então, super convidado hoje aqui. Antes de apresentá-lo, queria obviamente convidar todo mundo aí a seguir a gente nas redes. Além desse episódio maior aqui, a gente solta bastante cortes deles, shorts, nas redes sociais, tá? E não deixe de assinar o sininho aqui também, para vocês ficarem sabendo aí, primeiríssima mão, toda vez que tiver episódio novo, tá bom? Bom, nosso convidado de hoje é baiano de Salvador, doutorando em Educação pela USP e professor de História. Começou a escrever ficção em 2024, nossa, recentíssimo. Venceu o Prêmio Sesc de Literatura, categoria Contos, em 2025, com o maravilhoso Massaranduba, esse livro aqui que a gente vai falar bastante dele durante a nossa conversa. Muito bem-vindo aqui ao História Diversas, Abbas. Obrigado. Você sabe que eu sou um fã do podcast, já anunciei isso pra você Obrigado. antes. Sei, tem até histórico. Sem spoiler, mas a gente conta deixa isso. Pra gente falar durante a conversa, mais pela conversa. Obrigado, querido, obrigado, tá? Mesmo. Me conta, antes até da gente falar de literatura, onde nasce o Abbas? É muito curioso seu nome. Então, Abbas, eu acho que a explicação é meio sem graça até. Mas tudo bem. Sei lá, queria falar que eu era uma criança fã do Abbas Kiarostami, mas não é a verdade. Eu participava de um fórum de Harry Potter na internet em 2008. Aí eu fiz um cadastro com o nome Draco Malfoy, aí mandaram e-mail falando, não pode nome de personagem. Aí eu pesquisei alguma coisa na internet, não sei o que é até hoje, e apareceu o nome Abbas. Falei, cara, esse nome é bom. Aí eu fiquei usando ali no fórum um tempo, fiz teatro no final da adolescência na escola mesmo, no grupo amador. Usei no teatro, aí depois aposentei. Quer dizer, aposentei assim, o teatro, mas o nome ficou. Meus amigos passaram a me chamar assim. Tem gente que não sabe meu nome, que esquece, que só descobre anos depois que não é Abbas. E agora, na literatura também, achei um ótimo nome. E vai ficar agora. Agora depois que tá assinado em capa de livro. Então. Tá literalmente escrito. Não tem mais como sair daí. E eu tenho muito carinho por esse nome. Acho lindo muito também. Legal, é lindo. A sonoridade dele é muito boa, assim. Sim. A base, né? Ele é curtinho também, né? Fácil também de falar, de gravar. Nem precisa de sobrenome, tá ótimo. Não, eu achei maravilhoso, porque a gente sempre fala Abbas something, né? Tipo... Todo mundo que vem aqui, pelo menos, a gente fala de 2 nomes. Alguns mais. Sim. Alguns escritores que tem nome. Querido, agora voltando aqui para a literatura, quando começa a sua relação com a palavra? Você já falou aí do teatro, então eu já sei que ali já vem alguma coisa de arte aí também, né? Eu sempre fui uma criança super leitora. Eu não consigo lembrar quando foi que eu comecei a ler. Eu sei que eu li muito cedo, porque eu lembro que da minha turma da escola eu fui a primeira criança a aprender a ler. E acho que a minha família me incentivava muito, assim. Então era uma família de não leitores, mas eu acho que em uma família de não leitores, quando aparece uma criança que gosta de ler, ela é tratada meio como um milagre, assim, né? Então, as pessoas da minha família, em geral, exceto minha avó materna, mas as pessoas não liam ou liam muito raramente, mas sempre traziam livros. A escola também incentivava muito, então a leitura, ela tá na minha vida desde que eu tenho lembrança da vida. Mas a escrita não, né? A escrita é algo muito mais recente, é algo que foi quase um acidente, assim, foi bem por acaso. Eu tô fazendo doutorado, né, como você falou. E às vezes eu acho que quando você está fazendo doutorado, você faz qualquer outra coisa que não é a tese. Então apareceu lá uma oficina de literatura, de escrita, né, pela Biblioteca Mário de Andrade. Eu falei, deixa eu dar uma olhada nisso aqui. Mas a minha ideia era, eles vão falar, olha, um conto tem essa e essa característica, um romance tem esse formato. E era isso, uma coisa que eu achei que seria super expositiva. Mas foi super mão na massa, assim, desde o começo. Aí você teve que escrever e Aí eu tive que escrever. Aí eu falei, bom, ótimo, porque eram 3 módulos. Aí eu falei no primeiro módulo
que bom que eu tô no último grupo a apresentar, porque aí eu faço exercício e aí falto no último dia para que ninguém leia o que eu escrevi. Só que era o módulo de crônicas com a Cidinha da Silva. Aí quando chegou, eu decidi ler em cima da hora. E a professora, né? Então. Não, e aí e olha a pressão também, né? Os módulos eram Cidinha da Silva, Maria Valéria Rezende e João Zanello Carrascosa. Então eu comecei com professores assim que eu admirava muito. Nossa Senhora, que trio. Então. E aí ali você já começou a rabiscar uma Massaranduba? Depois, veio depois? Veio depois. Eu fiz essa primeira oficina e eu fiquei meio viciado e eu achei a escrita uma coisa incrível, assim, logo no começo, quando eu tava mais em estado de julho. Você teve algum feedback, assim, quando você escreveu, né, nessa primeira oficina, de algum deles, de falar, olha, tem um caminho aí, você deveria explorar mais? O que te fez manter nessa pegada de escrever, de continuar escrevendo, assim? Cara, a oficina da Cidinha foi incrível, mas a minha apresentação foi super caótica, porque, como eu falei, eu tinha decidido não apresentar. Aí eu decidi apresentar de última hora, assim. Aí eu cliquei lá no negócio de levantar a mão pra você falar. Aí quando eu fiz isso, que chegou a minha vez, meu computador pifou. Eu tive que comprar outro computador depois. Aí eu tentei entrar pelo celular, a internet caiu, pularam a minha vez. Aí 1 hora eu apareci lá, li o texto. Tive um retorno super legal. Eu até publiquei essa crônica no Ruído Manifesto, que é um projeto online. Que eu não lembro se eles ainda estão ativos, mas acho que sim. E aí é um retorno super rápido, porque era uma turma muito grande, mas foi um retorno bom. E eu acho que para mim o mais importante é porque talvez eu seja um pouco catastrófico, então eu achava, nossa, se nessa turma tiver alguém que é fissurado por literatura e eu apresentar um texto ruim, essa pessoa vai me caçar na rua e me bater. Aí quando eu apresentei o texto e não aconteceu isso, eu fiquei... Isso pelo menos não acontece, não é comum que aconteça. E aí eu falei, agora... as pessoas são muito boazinhas. E aí eu falei, vou continuar. A oficina da Maria Valéria Rezende o módulo dela foi super legal, porque ela incentivou a gente a continuar escrevendo. Então ela falou de uma experiência que ela tem, de um grupo que ela conhece que está há anos escrevendo junto, e a gente formou esse grupo. O grupo nosso, né? A versão nossa do grupo. Então as pessoas que eu conheci nessa oficina, a gente escreve junto até hoje. Todo mês a gente se encontra online para apresentar textos com o mesmo tema. Foi uma coisa que foi... A gente criou o grupo assim que a Maria Valéria Rezende falou, mas a gente deu uma enrolada e a coisa foi morrendo. Aí teve um dia que eu falei, gente, vamos? E aí a gente marcou, fez do jeito que tava e tá aí. Há mais de 1 ano, todo mês a gente se encontra. Tem 3 contos que saíram no livro que só existem por causa desse grupo. Porque foram temas que as pessoas sugeriram. Eu escrevi e depois achei que fazia sentido nesse projeto. Que demais. Mas o Massaranduba... Depois que acabou essa oficina, eu continuei escrevendo, e aí apareceu uma oficina do João Silvério Trevisan. Era uma oficina de 3 meses, ali no final de 2024. E eu recomendo todo mundo que quer escrever que faça a oficina do Trevisan, mas que você esteja preparado, porque ele vai tratar seu texto com muita honestidade. Então ele vai ser bastante sincero, porque ele tem uma relação com a arte, com a literatura que é muito bonita. E aí a gente tinha 3 atividades, e a última era para a gente escrever um texto onde nós e o nosso escritor e escritora favoritos fossem personagens. E eu tive muita dificuldade de fazer esse texto, porque não saía, a turma toda travou um pouco nesse. Quem que você escolheu? O Gabriel Garcia Marques. Então... Teve um dia que desceu assim o texto, veio de uma vez, aí eu escrevi, que hoje é o Massaranduba, e que o Gabriel, o último conto, e que o Gabriel Garcia Marques é substituído no livro pelo meu avô, mas que inicialmente era a figura do Gabo e o nome do conto era Massaranduba Macondo. E aí... É muito interessante para mim que esse seja o último texto, porque ele é a síntese do livro. Assim, as histórias que vêm antes, elas estão anunciadas nesse conto aí. Perfeito. Então veio assim, de oficina, mas
o primeiro conto que deu origem ao livro, não exatamente a ideia do livro. Isso é posterior. Sim. E aí é bem comum, assim, os autores que estão publicando o primeiro trabalho e tudo, é iniciar pelos contos, né? Num trabalho de contos. É o caminho mais óbvio, assim, porque requer menos da estrutura do romance e tudo. Eu tô tendo essa experiência agora, porque eu tô construindo um romance, mas eu tô construindo de um jeito... o nascimento dele foi uma coisa meio tampão, assim, sabe? Por quê? Eu escrevi os contos que estão no Massaranduba. Tem uma coisa que eu vou sentir falta, eu acho, desse livro pro resto da minha vida, que foi a única vez que foi possível escrever um livro sem saber que eu estava escrevendo um livro. Estava escrevendo contos, não existia um projeto. Eles vinham... Você não sabia se ser publicado ou não? Não tinha ideia de publicar, não tinha pressa, não estava pensando em muita coisa, eu só estava deixando a coisa quase sair. E aí... eu fui fazer no ano seguinte, eu fiquei meio viciado em oficina, então eu fui fazer a oficina do Marcelino Freire. Aí uns dias depois chegou um e-mail falando que era pra gente organizar os nossos projetos para apresentar para as pessoas da oficina. Eu falei, bom, não tem um projeto, vou ter que caçar alguma coisa aqui. Aí foi o momento que eu parei para olhar, e eu vi, nossa, esses contos que estão aqui, eles têm uma unidade, eles têm uma relação entre eles que faz sentido em um livro. Aí eu montei ali a ideia do Massaranduba. A oficina do Marcelino começou no final de fevereiro de 2025 e o prêmio Sesc, ele estava aberto mais ou menos nessa época até o dia 10 de março. Nossa. Que foi o dia que eu mandei. Pouquíssimo tempo. Eu não... Então, essa é a questão. Eu ouço muito seu podcast, eu leio muita coisa de escritores iniciantes, vejo muita entrevista, porque é um tema que me interessa. E a gente não sabe exatamente qual é o caminho para ser escritor. E ouvindo as pessoas, a gente descobre que são vários. E aí já pescou muita coisa aqui, né? E aí tem uma coisa que é super comum, que é dos escritores falarem: eu tentei 2, 3 vezes, recebi um não, recebi uma negativa, aí no 4º ano, 5º ano, a coisa aconteceu e tal. Eu falei, ótimo, deixa eu mandar logo esse livro, que aí eu já levo uma negativa esse ano e já vai somando pra, né, ficar mais já vai perto contando dentro do momento que alguma coisa vai acontecer. Então, muito bom. A minha ideia era mandar o livro e fracassar esse ano, só que aí mudaram Deixa eu meus começar planos. Minha história de fracassado já esse ano. Isso, exatamente. Muito bom. E aí, tanto que eu mandei e eu continuei trabalhando esse livro na oficina do Marcelino. E eu fiz várias mudanças nessa oficina que não entraram no livro, porque o livro tem que sair com algumas poucas correções, mas ele tem que ser o livro que a banca leu. E aí tem alterações que eu faria, que eu fiz, né, nesse universo paralelo, mas que não entraram no livro e, enfim, ficou... E mesmo assim o livro foi vencedor. Assim, tá tendo uma campanha agora da Fundação Saramago, né, Zé Saramago, pro prêmio José Saramago, que sei lá, deve ser o 2026, sei lá, pode escrever os trabalhos até dia 15, alguma coisa assim. E o primeiro vídeo é um vídeo da Pilar, o vídeo que convida é um vídeo da Pilar, falando assim, que o Zé Saramago, tipo, ele já tinha desistido já, assim, de tanto não que ele tinha recebido, assim, mas assim, muitos nãos. E aí, depois que ele começa a receber os sims e tudo, né? E vira Nobel e tal, ganha o Nobel. Obviamente que isso muda absolutamente tudo na obra dele. E aí eles criaram o prêmio justamente para ser essa porta de abertura, no mínimo essa porta de abertura para alguém uma vez por ano, porque o prêmio dá essa visibilidade, né? Aí os outros vídeos vêm com Rafa Galo, vêm com vários que ganhou, Zé Luiz Peixoto, Gonçalo M. Tavares e tudo. Mas é isso, assim, né? Então, assim, você vê o Saramago, um autor desse tamanho, dessa estatura, recebendo um monte de não, exatamente, né? Você fala, cara, quem sou eu, né? Tipo, eu vou receber muitos não, certamente, né? Eu acho que também é bom
bom essa consciência, né? Eu acho que é bom, e até assim, teve esse primeiro livro, agora meu, que ganhou o prêmio Sesc, mas isso não garante um segundo livro, né? A coisa é meio um segundo incerta, prêmio. Um segundo prêmio. E eu acho, de verdade, que a relação, assim, se isso que aconteceu foi a única coisa não na escrita, mas de alguma projeção ou de publicação que aconteceu na minha vida, já é muito mais do que eu esperava. Sim, então, sim. eu não tava... Teve até... Porque com essa coisa do prêmio, e a gente tem muitos autores interessados, né, em ter esse começo, esse espaço, algumas pessoas vêm conversar tentando entender. Eu recebi uma pergunta uma vez de o que é que o Sesc quer. Eu falei, não sei, eu acho que não pode ser isso. Eu acho que você tem que colocar uma verdade ali na sua escrita, e o prêmio é uma das coisas que pode acontecer. Exato. Pode não até acontecer. Até porque depende de banca, de jurados, depende de tanta coisa, né? Exatamente. Tem livros que eu amo que... que você fala, puta, como esse livro não foi premiado, né? Por exemplo. Não, e eu acho que tem isso assim, e tem gente que escreve, né? Já orientado já para prêmio, assim, olha, se esse ganhou e tem mais ou menos essa narrativa, assim, e tal, talvez se eu construir alguma coisa mais próxima disso, tenha mais chance. Sim. E o que a gente vê é que não acontece, né? As pessoas começam a perseguir muito isso, acaba vindo para pessoas que jogou ali, no bom sentido, jogou, mas se inscreveu com baixa expectativa, vamos dizer assim, né? Então, não, é isso, eu acho que... É deixar rolar, né? É difícil essa coisa o interesse, ele precisa estar em outro lugar. Não pode ser... É uma boa consequência, mas não dá para ser o objetivo, pelo menos da maneira como eu enxergo. Agora, Abbas, o livro, seu primeiro trabalho já sair sendo premiado, com um prêmio dessa magnitude, tudo, que peso que tem para o segundo livro? Porque se esse livro tivesse saído, né, pela Senac ou por qualquer outra editora, sem diminuir nada, mas sem a chancela do prêmio, acho que ele teria uma história, ele teria uma trajetória. Com o prêmio, acho que ele ganha outra trajetória. Isso bota muito mais peso e responsabilidade por exemplo, nesse segundo trabalho que você está escrevendo? Se eu digo que se a trajetória dele fosse sem o prêmio, você estaria mais tranquilo nesse segundo trabalho, eventualmente? Eu acho que não, né? Eu não consigo enxergar, para mim, exatamente eu sinto que o prêmio não pesou na minha escrita nem na minha relação com a literatura. Eu acho assim, o prêmio é muito bacana e, enfim, alguma projeção que você consegue. A gente estava na Flipossos há 2 semanas, e teve a mesa com o Leonardo Piano e Marcos Grossa, e o livro foi distribuído para as pessoas que estavam lá. Que legal. Eu não conseguiria fazer isso se eu não tivesse o prêmio e o Sesc ali por trás. Então essa parte é muito legal, mas eu não deixo ele afetar muito a minha escrita, não. O que eu quero alcançar é o que eu sinto quando eu termino de escrever. O prêmio é muito legal, os eventos são muito legais, mas o meu momento de escrita tem sido, com todo respeito ao prêmio, mas para mim é mais importante. Perfeito. Não, perfeito. Quem são suas grandes referências em contos? Você é um leitor de contos ou você é só um escritor de contos? Não, eu sou um leitor de contos. Tem um livro que eu acho que ele tem uma relação muito forte com o meu, mas que eu só li ele depois de ter escrito, que é o do Ondiak, acho que é Os da Minha Rua, se eu não me engano, que tem uma ideia próxima. A Lígia Fagundes Telles é rainha absoluta. O Marcelino Freire, eu amo os contos dele também. Caio Fernando Abreu. Tem um conto no meu livro que eu não gosto tanto, mas eu acho ele bem pastiche do Caio Fernando Abreu, assim, sabe? A Conceição Evaristo, eu acho maravilhosa. Enfim, eu gosto muito dos contos, assim, também. O que você aprendeu numa Saranduba que você está repetindo nesse livro e o que você não está repetindo nesse livro de jeito nenhum e não repetiria talvez em nenhum outro trabalho? Eu acho que a coisa que eu aprendi principalmente é não tentar encontrar uma fórmula. E eu aprendi muito sobre o meu processo de escrita e como funciona para mim no processo de escrever esse. Então eu sei que eu não consigo
abrir o computador, abrir uma página do Word em branco e ficar ali esperando a ideia aparecer. Então eu geralmente, pelo menos na escrita desse livro, eu já chegava em casa com o texto pronto. E aí o que eu fazia era o trabalho de pensar o que é que funciona na escrita, no papel, fazer essas mudanças. O que eu não repetiria... Caramba... aí não é tanto da ideia nem da escrita, enfim, mas eu não faria um livro sem passar por uma leitura crítica. Na verdade, tudo que eu fiz nesse livro eu não recomendo, porque eu terminei de escrever no último dia, eu não consegui fazer uma revisão, porque, novamente, eu não estava mandando um livro para ganhar, eu estava mandando um livro porque o Sesc deu ousadia, que você pode mandar de graça, eu mandei. Claro, tinha um trabalho, eu via um valor naquilo ali, eu tive uma entrega no processo de escrita, mas eu faria um processo mais controlado, mais elaborado, mais planejado. Nesse caso, talvez a não elaboração talvez tenha te ajudado. Mas isso eu não vou repetir não, porque é arriscadíssimo. Não, e agora você tem mais visibilidade. Então, assim, se você lançar um segundo livro, muita gente vai querer ler e vai olhar, talvez, para você já como autor de segundo livro, né? Então, eu acho que... Então, esperando mais, eu digo mais amadurecimento tudo, né? Não dá pra ficar meio vivendo a vida doidado, assim, na escrita. É um trabalho sério também, né? Enfim. O que te dá mais medo nesse lugar de escritor, da escrita? Cara, eu tive um medo que não é exatamente do que eu fiz, mas que precisou cortar um pouco o meu processo de escolhas, né? Na edição, na publicação, enfim. O meu trabalho, ele fala de periferia. Os meus personagens não necessariamente são sempre declarados como personagens negros, ainda que pelo menos os protagonistas, exceto em um caso, talvez para mim são, e na maneira como eu imagino as cenas, isso está muito evidente. Enfim, tem uma infraestrutura, talvez, de questões políticas e sociais que me interessam e que me tocam, mas que, para mim, o livro, o texto, a arte precisa estar um degrau acima disso. Porque senão você faz... Eu não quero que as pessoas leiam o livro para entender que racismo é errado. Então, eu não estou escrevendo um conto para ensinar isso. Acho que esse é um ponto de partida. Né? Espero que meus leitores tenham essa compreensão. Mas o que eu estou querendo é contar história, é invenção. E aí a minha preocupação é autores negros, autores periféricos, autores dessas caixinhas, né, que foram criadas. Muitas vezes as pessoas já vão para a leitura do livro achando que elas sabem o que elas vão encontrar ali. E isso, muitas vezes, de maneira prévia, já diminui o valor da arte, antes mesmo da pessoa se permitir uma leitura. Sim. Eu amo a capa do meu livro, por exemplo, mas a segunda opção também era... Eu ainda escolheria essa, independente disso, mas eu tinha uma segunda opção muito bonita, mas que ela já direcionava o texto. Então, já é um texto de um autor negro que se passa em um contexto periférico, e aí a foto é de uma laje com uma cadeira e umas plantas numa lata de leite, enfim. Falei, não dá, porque... Eu acho a minha capa ela é muito bonita. Massaranduba é um nome que não significa muita coisa a princípio. Abás também é um nome meio abstrato. E eu acho que os meus textos eles estão nesse tom. E não num texto... Eu não quero ensinar nada a ninguém. Eu acho, às vezes as pessoas dizem que aprenderam uma coisa ou outra, mas não é a intenção, não é essa a minha intenção, nem a função. Não, eu estava até procurando aqui. Eu estou lendo um livro de... Um livro de ensaios da... porque esse aqui ele não aumenta a fotinha, da Djamila, que é o que é ser uma escritora negra hoje, de acordo comigo, né? E ela fala desse lugar, assim, né? Ser uma escritora negra, o assunto, o racismo, já se espera que venha o racismo, já se espera que venha a periferia, já se espera que, né? Parece assim que... por ser negro ou pela região que você vive,
você tá limitado a certos temas, a escrever só sobre esses temas, né? Sim. Tipo, é o que se espera e é o que se faz, e que se você não seguir esse caminho, você não vai ser colocado na prateleira junto com os outros. Tem um pouco disso, né? Tem, não deixa de ser um puta de um preconceito, né? É quase como assim, uma pessoa negra não tem condição de falar do que não seja somente o que tá ali do lado dela, né? Exatamente. E para mim, eu tenho uma preocupação muito grande, que é pelo contexto em que os contos se passam e por quem são os personagens. Uma das coisas que constitui a vida desses personagens, por exemplo, é o racismo. E dependendo do momento da vida deles que eu estou olhando no conto, isso pode aparecer de maneira mais explícita ou pode não aparecer. O que eu não posso fazer, e eu acho que esse é um compromisso meu com a arte, enfim, comigo mesmo, é substituir o sujeito, substituir a humanidade pelo problema social. Então, meu personagem negro, ele pode ser vítima de racismo, mas a função de vida do meu personagem não pode ser uma vítima de racismo. Isso não pode ocupar o lugar total do sujeito ali que está sendo olhado. Perfeito. Então, é isso. Eu tento olhar para mais camadas, para mais possibilidades, enfim. Perfeito. Você falou que você fez bastante oficinas, né? Então imagino que você acabou trocando com muita gente aí que tá começando também, ou que já escreveu, ou que está escrevendo o primeiro trabalho e tudo. Tem busca de uma publicação e tal. Tem algum nome que você gostaria de chamar a atenção aqui? Tipo, dar destaque? Quem seria? Tem 2 nomes, tem vários, né? Mas eu vou citar 2. Eu imagino que deve ter vários. Vou pegar aqui porque são títulos difíceis ainda, longos, né? A Gabriela Zambiasi vai publicar o Durou um Momento Não Teve Fim, pela Todavia. Tá que vai sair, aí, né? Já. Tô sabendo. A Gabriela é assim, ela vai sair com esse livro, mas ela tá escrevendo o 3º, 4º livro. Então ela já é uma escritora que vai chegar com um arsenal meio pronto, assim. Eu pude ver o arsenal e é um arsenal muito potente, bom. Assim, interessantíssimo. Tô ansioso por esse livro. Mimi Suzano, que é um acontecimento de pessoa, de artista. Ele é maravilhoso. Maravilhoso. Vai publicar Pela Boca que o Homem Floresce, pela interessante. Record. Aliás, 2 referências ótimas. Então. Ele é maravilhoso. Maravilhoso. São pessoas que eu sei que é ouvinte aqui do podcast, que a gente troca muito. Eu tenho uma admiração enorme, Ele assim. São 2 pessoas muito entregues à literatura. Demais. E é bom esse lugar de ser escritor, porque você vai conhecendo os livros antes deles nascerem. Isso aí é muito legal. Galera, se prepara que tá vindo aí. Muito legal. E o que o Abbas professor mandaria de recado pro Abbas escritor? Nossa. Então, eu acho que tem pontos na minha vida que eles vão se conectando de um jeito meio inesperado pra mim. Então, como eu falei, eu fiz teatro há um tempo e acho que isso criou algumas características ou algumas habilidades que são super úteis para ser professor, né? Porque a sala de aula é um palco também. E essa coisa do teatro e da sala de aula e ter que dialogar com as pessoas também entra na minha escrita. Então, acaba que eu circulo por vários lugares, né? Eu vim da periferia, eu fiz uma graduação na UFBA, fiz mestrado na FMG, tô um doutorado na USP, aí tô na escrita, aí dei aula na EJA, aí dei aula em cursinho pré-vestibular. Então eu tô falando com pessoas de lugares diferentes. E há uma espécie de modulação de voz quando faz isso. E o meu livro, ele tem muito da oralidade. Perfeito. Eu sinto que essa capacidade de falar com o meu aluno mais velho da EJA ou com um aluno meu que, sei lá, já foi institucionalizado, acho que isso funciona para a escrita também, em alguma medida. Maravilhoso. E, bom, falando aí nos seus alunos, você acha que os alunos estão lendo mais? Onde você acha que pega mais? Onde é o gargalo deles lerem mais, estarem mais procurando mais a literatura e tal? Eu acho que a gente está em um momento interessante. Acho que são muitos desafios. Tem a coisa que eu acho que é central da gente conseguir transformar a leitura e a literatura
mostrar que é uma atividade interessante, que é uma atividade também divertida, que é, enfim. Porque essa coisa da obrigação, ela fica num lugar de cobrança, muito complicado, muito difícil, assim. De dever, né? E eu entendo, eu acho que também não dá para tomar a literatura como só diversão, então acho que tem um momento, por exemplo, da escola, que é de estudar mesmo, e aí, como uma pessoa que faz doutorado em educação, eu acho estudar uma coisa meio chata. Adoro aprender, mas eu acho que a chatice de estudar faz parte, assim. Mas não deixa de ser prazeroso, né? Não deixa... E eu tenho a sensação de que a entrada de novos escritores também, os alunos, né, olharem para os escritores e se reconhecerem em alguma medida, também cria essa possibilidade. Lá na escola a gente tem... Os alunos de periferia também, né? Acho que eles começam a ver também outros escritores vindo da periferia e tudo. Isso também abre uma porta ali de possibilidades, né? Porque é um lugar muito sensível, né? Sei lá, os meninos estão hiperexpostos à tela e à rede social, e às vezes acho que quando um aluno, um adolescente, uma criança encontra a intimidade possível ali no ato da escrita, talvez ela encontre um segredo dela que torne isso algo melhor para ela, mais interessante, enfim. Perfeito. E como você está conciliando leitura? Você lê bastante? Mas você está escrevendo, dá aula, tudo, redes sociais. E como você está conciliando? Você está lendo bastante? O que você está lendo? Eu terminei ontem o Que é Meu, do Bortolucci, e comecei hoje o Senhor Loverman, da Bernardina Evaristo. Ai, maravilhoso. Esse daí eu devorei, assim, né? Tô já, sei lá, chegando em 100 páginas e eu comecei, sei lá... bom, só melhora, tá? É muito bom. É muito bom. E assim, eu tô com muitos livros. Essa semana chegou lá em casa um da Elvira Vina, o Morrendo de Rir, que é o conjunto de crônicas dela. Isso eu não li ainda. E aí eu peguei e falei, eu vou ler uma crônica e guardar. E aí eu não consegui parar de ler. Então, assim, a leitura, ela vai me tomando. Por que a gente faz isso com a gente? Eu faço o tempo inteiro. Não, mas a Elvira era uma dívida que eu tinha. Só um parágrafo. Eu vou ler só... Agora não tem condição mais de largar isso aqui, não. E aí, bom, eu vou de ônibus pro trabalho, então eu leio muito no ônibus, leio muito em fila, leio muito assim no tempo que tem para ler. E aí eu tento separar um tempo para escrita e para leitura, assim. Então eu leio antes de dormir e o momento de escrita, sei lá, se você tem 2 horas que você consegue separar para literatura enquanto escritor, separa 1 hora, pelo menos, para leitura. Que é importante, né? Talvez pra formação, mais importante do que escrever, em alguma medida. Eu acho que mais importante do que escrever mesmo. Assim. Acho que... é muito legal essa consciência. Que eu já ouvi e falo assim, eu sou escritor, eu não sou leitor. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, por exemplo, é fazer parte de clube de leitura. Então eu continuo, porque quando a gente tem em alguma medida um projeto que a gente está trabalhando, as nossas leituras elas ficam muito próximas dos nossos temas. Exato. E eu não gosto muito disso. Então o clube de leitura me força a ler outras coisas. Você se afasta dos outros, né? Clube de leitura força, no bom sentido, você ir buscar outros temas, né? Outras obras. Enfim, aí eu tô em um monte de clube de conto, aí amanhã tem o clube da Mário de Andrade, tá do Colibri, enfim, tá... Colibri, que é ótimo também. Ótimo. E disso que você leu aí nos últimos tempos, quem você destacaria, quem você premiaria? Eu não sei se ela ganhou um prêmio, mas é um livro que eu tô meio obcecado desde o ano passado, que é o Cupim, da Laila Martinez. É muito bom. Então eu quero que as pessoas leiam porque mais. Conversem comigo, porque eu tô ainda sob efeito desse livro, assim, eu acho... Eu tô lendo, eu acho que o melhor que a gente tá tendo na literatura são essas mulheres latino-americanas. Nossa, absurdo. Eu acho que tá numa onda maravilhosa. Sim. E aí eu fui assistir uma peça que tinha, salvo engano, o texto da Mariana Henriquez, da Samantha Schweblin. E aí eu já tinha lido os outros textos e também tinha o Cupim, da Laila Martinez. Eu não conhecia. Nossa, é uma coisa. Então, por causa da peça, eu fui pegar Esse livro nossa,
nossa, maravilhoso. Não, tem muita coisa boa na América Latina. Mônica Corrida. Nossa, sim. A Ampoeiro. Ampoeiro. Tá maravilhoso. Nossa, tem muita coisa boa. Dolores Reis. Essa eu não li ainda. É incrível. Nossa, tem muita coisa. Tem que puxar todos os nomes. Tem muita coisa boa. Colômbia, no México, na Argentina, no Chile. A Insubmissa, da Cristina. Esqueci o sobrenome agora. Enfim, tem muita coisa boa escrita. Tem bons autores, mas tem maravilhosas autoras. Assim, eu tive o poder da voz feminina da América Latina na literatura é inacreditável. Assim. E eu tive esse encontro com essa literatura numa oficina literária da Carol Rodrigues, que era focada nessas autoras. E aí foi, sei lá, alguns meses assim de obsessão total. E elas ainda estão ali, tô tentando ler outras coisas também, mas novamente, é o que a gente está tendo de melhor. Tem, acho que Brenda Navarro, que acho que mora na Espanha, mas é mexicana. Tem muita coisa boa aí. E o prêmio, assim, o que tem dado para você? Pro livro e tudo? Qual a importância dele? Real, assim. É bom ganhar um prêmio? É bom ganhar um prêmio. Nossa, mas, assim, o que mudou, assim, para você, assim? É difícil falar o que mudou, especialmente pensando em literatura, porque eu meio que comecei com ele enquanto escritor, né? Então, claro, mudou coisas da vida em geral, mas a posição de escritor ela começa mais ou menos dessa forma, até porque a gente começa a escrever e o tempo entre começar, você fez ali o primeiro conto, o primeiro capítulo, e dizer que você é escritor, você leva um tempinho ali, né, criando outras denominações. E aí o prêmio ele me força um pouco a isso. Foi uma surpresa enorme. Eu moro perto de um Sesc. E eu vou muito, tanto para as atividades, mas também não tô a fim de cozinhar, vou comer lá. Aí, quando eu recebi a ligação, porque não tinha data que ia sair o resultado, aí falaram, aqui é do Sesc. Aí eu falei, cara, eu quebrei alguma coisa, eles têm reconhecimento facial e estão ligando pra me cobrar. E o cara lá falando, confirmando quem eu era. Eu falei, velho, ferrou, calma que eu vou pagar. Muito bom. Mas aí, até entender, eu falei... E assim, eu fiquei surpreso. Foi que eu fiz, pelo amor de Deus. Então, eu fui pro quarto, assim, a barriga gelada, mas era uma notícia boa. Só que eu demorei tanto pela insegurança, acho que é comum pra qualquer escritor, mas também por saber, por estar ligado nas pessoas que estão escrevendo agora. Então eu sei que tem muita coisa boa, além de 599 livros, tem muitos livros muito bons. E aí veio a notícia, eu precisei, né? Eles falaram, não fala publicamente até sair o anúncio. Eu falei, tá bom. E eu pensando... É só isso? Eu pensando, essa galera vai voltar atrás em uma semana. É por isso que estão pedindo pra eu não falar. Eu não conta ninguém, eu também não conto, tá tudo certo. Mas aí, enfim, quando saiu na imprensa, eu falei, agora eles não vão voltar atrás, vai ficar muito feio. Agora tá publicado, né? Aí veio, né? Quando o prêmio, desde o ano passado, ele tem o valor financeiro também, R$30 mil, né? O dinheiro que eles pagam. Eu fiquei meio, nossa, agora eu posso ter uma doença que o tratamento custa até R$30 mil que eu vou sobreviver. Mas o sonho da minha mãe, por exemplo, era ir no Rio de Janeiro. E o lançamento foi lá. Então, quando eu recebi a notícia e contei a ela, era uma coisa que eu sabia que ia acontecer. Que ela ia pro Rio e que ela ia estar lá na primeira fila. Que demais. Tem um conto que ele tem o nome dela, né? A personagem tem o nome da minha mãe. E foi a última coisa que eu fiz no livro. Tinha outro nome, acho que o nome da personagem era Joana, era algum outro nome. E aí, antes de mandar, eu falei, não, esse personagem aqui tem que ir com o nome dela. Então, eu fui lá, botei um Ctrl F, fui substituindo e mandei. E... a minha mãe tem mais de 50 anos, né? Tá caminhando aí para os 60. Ela nunca tinha lido um livro. E quando eu voltei para Salvador, né? Porque teve o evento de lançamento, aí ela voltou para Salvador, eu vim para São Paulo.
E aí de férias quando eu fui a Salvador, que eu chego no quarto dela e tá lá o meu livro na cabeceira, com um marcador, e ela lendo. E mais importante do que ela ler o meu livro, porque claro, ela tem uma relação, né, para além do livro com esse, mas ela comprou Meridiana pra ela comprou o livro da Conceição, ela comprou o Cortiço, ela tá lendo. Então esse livro ter sido uma porta pra minha mãe se tornar uma leitora, uma mãe que não completou o ensino fundamental, pra mim novamente, o dinheiro é muito legal, viajar é muito legal, tá aqui é muito legal, mas não tem coisa maior pra mim. Não tem dinheiro que compre esse tipo de coisa, né? E aí, claro, ela leria o livro independente da forma como ele fosse publicado. Mas tá lá com ela e foi uma festa muito chique. Acho que é uma forma dela de ter você talvez ali perto dela também, né? E esse conto, ele é muito importante pra mim, porque eu fui numa exposição do Walter Firmo, que é um fotógrafo, e aí tinha uma foto chamada Noiva na Favela dos Alagados, que era onde minha mãe morava, que é a foto de uma mulher vestida de noiva, e atrás a maré, os barracos de madeira, enfim. E aí eu falei, nossa, chegando em casa eu tenho que conversar com minha mãe sobre essa foto. Mas aí eu postei no Instagram, antes, quando eu cheguei ela já tinha me mandado uma mensagem. E ela falou que quando ela estava grávida de mim, que ela estava com uma barriga enorme e tudo mais, teve uma excursão da universidade lá nas palafitas e uma das estudantes pediu para tirar uma foto dela. Então esse conto é retratando esse momento, porque eu quero entender... Que legal. De alguma forma eu quero conseguir reconstruir essa foto que a gente nunca vai ver, que a gente não sabe onde está, de uma universidade, onde depois eu fui estudar. Eu tô ali na foto também, sem saber. Então... Verdade. Interessante. Pra mim é isso, assim, sabe? Eu tenho uma relação muito íntima com esse livro. Não, muito bom. Excelente. Talvez por isso também que ele tenha seguido esse caminho, né? Que acho que tem muita verdade aí também, né? E ser um autor assim tão novo, né? Tendo começado a escrever eventualmente há pouquíssimo tempo... Quando saber que o texto chegou, o texto acabou, o texto esgotou, mais difícil, como você trabalha com isso hoje? Essa parte é muito, muito, muito difícil. O Massaranduba, ele teve esse elemento externo do prêmio que me disse a maneira como o livro tinha que sair, porque já existia... mudanças, né? Mudanças foram feitas nele, ali na oficina do Marcelino, depois disso, enfim. O livro que eu estou escrevendo agora, ele passa por um processo mais frequente de mudanças, de, mudança de narrador, de mudança de rumo da história. Ao mesmo tempo, acho que quando você tem uma relação de verdade com o texto e com a escrita, sei lá, você pode escrever 20 versões do livro, do capítulo, mas tem uma que é a verdadeira. Não significa que se você continuar com essa versão para você vai continuar fazendo mudanças até o fim da vida. Mas existe aquela versão que você não consegue fazer nada melhor por que ela esgota bom tempo, assim. E eu acho que quando a gente começa a escrever, você se sente um pouco Deus do mundo que você está criando. Mas é muito enganoso isso. Uma experiência que para mim foi muito estranha quando eu li o texto do Cristódio lá e eu dei risada com o meu próprio texto. E para mim ficou muito estranho, porque eu falei, nossa, fui eu que escrevi isso aqui, eu tô rindo de algo que eu fiz. O livro que eu tô escrevendo agora tem um personagem que morre e a história existe por causa da morte dele, e eu sou apaixonado por esse personagem. E eu já chorei pensando que ele vai morrer. Mas eu não consigo fazer com que ele não morra. Não existe caminho, sabe? Então eu posso escrever 19 versões falando que ele não morreu. Mas é a 20ª versão de ele morre que é a verdadeira. Então acho que é difícil alcançar isso e talvez seja bastante subjetivo, talvez não tenha uma resposta objetiva, concreta, mas você tem que mergulhar no seu texto, que aí eu acho que você sente quando há verdade na sua ficção e quando não há. Perfeito. Abbas, que livro você gostaria de ter escrito?
Nossa senhora. Pedro Páramo, Juan Rulfo, eu fico, meu Deus, como é que alguém consegue fazer isso, sabe? Eu não queria... 100 Anos de Solidão é meu livro preferido, mas eu não queria ter escrito porque eu quero ser leitor de 100 Anos de Solidão. Eu também não queria ter escrito o Pedro Páramo, não, mas pensando assim... Pro Juan Rulfo. Ai, Custódio, olha. Essa pergunta é mais difícil do que... Mas... Nossa, escrever um Pedro Páramo deve ser surreal de bom e... Lavoura Arcaica, tem... Ai, não sei. São não muitos, sei. são muitos. A gente tem o 3Es aqui, isso aí, o 20 do podcast, você sabe, né? Um livro para enaltecer, emprestar e esquecer. Quais são esses 3 livros para você? Nossa, eu vou começar pelo Esquecer, porque é super facinho. Teve uma época que eu fui... Isso há muito tempo. Teve uma onda do John Green. John Green, acho que sim. Que é da Culpa das Estrelas e tal. Exato. E aí eu me deixei influenciar. Eu não tinha assistido o filme, não tinha lido nada. Eu fui numa Bienal e comprei todos os livros dele que estavam à venda. E aí eu voltei para casa, né, com outros livros também. Nossa senhora, foi uma tortura, assim, eu não consegui chegar na metade do livro e eu não arrisquei tentar ler os outros. Não é que você não comprou, né? Você comprou. Aí eu só cheguei no meu grupo de amigos e falei, gente, alguém quer? Eu não quero vender, não quero nada, só quero me livrar. Então, eu quero esquecer, mas alguém quis ler, acho que gostou. E é bem lido, enfim, né? É bem lido, exatamente. Pra você não funcionou. Mas não funcionou. Emprestar, eu empresto muito o Nada Digo de Ti, Quem Te Não Veja, da Helena Alves Cruz. E A Palavra Que Resta. Sei lá, eu sinto que as pessoas vão gostar, assim, sabe? Esses dois não tem erro. Você pode ser um leitor mais ou menos acostumado. Sim. Eu acho que tem uma coisa muito bonita de construção e muito sedutora, envolvente, assim. Então, são 2 livros. Eu acho que eu Nada Digo de Ti, inclusive tem emprestado, não lembro a quem, então se estiver ouvindo, por favor, me devolva. Mas são 2 livros que eu empresto, assim, bastante. Perfeito. E para enaltecer? Eu vou seguir o Felipe Fernandes, que falou, né? Porque a gente, novamente, assim como ele falou, a gente pode enaltecer os autores que a gente ama e que estão aí, né? Que acompanham a gente. Mas esse lugar do escritor iniciante também faz com que a gente tenha contato com pessoas que estão começando agora. Perfeito. E que algumas vezes tem que suar muito assim para ter projeção e que tem trabalhos maravilhosos. Então, já falei, né, os Vem Aí, do Mimi Suzano e da Gabriela. Tem um livro chamado Cabeça Cova Rasa, da Liliane Borges. Esse não li. Eu pude acompanhar um pouquinho da construção numa oficina do Marcelino também. É uma autora super inventiva e para mim foi muito interessante ver a maneira como ela se portava nas oficinas, a dedicação que ela tinha e uma das participantes que você via a mente fervendo assim, enquanto ela estava ali discutindo o próprio texto, e agora ter o resultado disso, né? E ocasionalmente pescar uma coisinha que foi discutida ali na oficina e agora foi transformada para entrar no texto dela, no livro dela, enfim. Tá publicado já? Tá publicado pela editora Pé de Rio. E qual que é o nome? Cabeça Cova Rasa, tem uma capa lindíssima. Boa, vou anotar. E Breu de Maré, Diego Itabira. Eu preciso ler esse livro. O Felipe acho que recomendou também, se eu não me engano. Não, já vi muita gente falando muito bem desse livro. Então, o Diego faz tanto, pra mim tem uma coisa muito bonita, tanto de um trabalho, né, no processo de construção, eu não conheci ele na época que ele estava fazendo o livro, mas o que a gente consegue ver ali no resultado que ele entrega, quanto a maneira como ele trata o livro dele hoje, porque é um autor que publicou independente pela Amazon,
A gente ainda tem uma concentração da circulação. Esse livro tem que ser editado, tem que ser impresso. Então, e ganhar nas livrarias. Já vi muita gente falando bem desse livro. Sim, e ele faz um trabalho de divulgação que assim, merece toda a projeção mesmo. Tanto pelo respeito que ele tem ao livro, quanto pelo cuidado que ele teve na construção, né? Acho que é um nome que a gente tem que trazer mesmo para as prateleiras. Muito bom, excelente. Boas referências. Abbas, que recado que você mandaria para você mesmo daqui a 10, 15 anos? Pro Abbas escritor. Nossa, daqui a 10, 15 anos... Espero que você tenha terminado pelo menos as 4 ideias de livro que apareceram aí. Que continue assim, sem pensar em prêmio, sem pensar nessas outras coisas, que a relação continue sendo com a escrita, com a verdade, com a literatura. A literatura, para mim, eu estava até falando isso na Universidade de Guarulhos, agora no festival literário que teve lá. A literatura, para mim, é uma festa, e isso não significa que a gente está o tempo todo sorrindo. É uma festa onde a gente encontra as pessoas, às vezes vai chorar ali no canto, e às vezes alguém desmaiou de bebida, e às vezes tem que aparecer uma ambulância, ou a polícia vem acabar com a festa, enfim. Mas é a festa com todo o caos que tem na festa. E eu, de Salvador, formado ali no Carnaval de Salvador, então é essa festa caótica mesmo. E eu espero... Eu sinto que eu consigo, que eu fiz isso no Massaranduba, eu sinto que eu estou fazendo isso na minha escrita, eu realmente espero que esse seja o caminho, sabe? Que, inclusive, que essas caixas onde eu posso ser colocado em algum momento não limite aquilo que eu quero fazer. E é isso, Perfeito. Né? Vamos ver. Aí daqui a 15 anos a gente marca mais um episódio. Não, tá gravado. Você, inclusive, vai poder ver daqui a 15 anos no YouTube e falar, deixa eu ver se eu cumpri metade do que tava lá. Então. Não, muito legal. Legal você trazer essa coisa também do... se manter esse pé no chão, né? Acho que isso é muito importante, né? E tem essa coisa das caixinhas mesmo, tem um mercado que faz isso, mas eu sinto que alguns autores também caem nessa tentação, assim, aí eles criam um limite para a própria arte, para a própria escrita, porque tem uma demanda de mercado e eu prefiro encerrar e fazer outra coisa. Entendi. Ver se o Radu ainda tem, sei lá, tá precisando de um ajudante lá na fazenda. Boa. Você dedica o Massaranduba, você coloca para os meus. Quem são essas pessoas? Quem são esses seus? Então, essa pergunta é difícil até para mim, mas eu nasci no bairro da Massaranduba, em Salvador, né? E, novamente, minha mãe morava ali em Palafita e eu, criança, ficava olhando entre as tábuas, imaginando 1000 coisas. E eu falava para minha mãe, quando eu crescer eu quero morar aqui também, eu quero morar em cima da água. E o sonho de minha mãe era ter uma casa, né, de alvenaria, enfim. Só que para mim era tudo muito mágico. Quando eu fui crescendo, eu fui passando a ter vergonha do bairro, fui passando a ter vergonha da pobreza. Eu era uma criança, como eu falei, eu não escrevia, né, ficção, literatura, mas eu era uma criança muito mentirosa. Eu acho que é uma característica ótima para escritor. E aí eu falava para os meus colegas de escola, porque eu soube de uma história de que a Lady Di levava os filhos para a parte pobre da Inglaterra para eles verem a vida. Nem sei se isso é verdade ou não. E aí eu falava para os meus colegas de sala, falava, olha, eu sou filho de uma família muito rica, mas os meus pais queriam que eu conhecesse como é que vocês vivem. Eles me matricularam aqui para eu acompanhar um pouco da vida de vocês. Teve uma novela... Sobre o que vocês comem, como dormem. Tinha uma novela mesmo que era, acho que Da Cor do Pecado, que tinha um menino rico que andava com um casaco jogado no ombro. Eu fiquei 1 ano e meio, 2 anos com um casaco jogado no ombro em Salvador, na periferia, no calor. E eu lá, então eu tive muita vergonha do bairro, né? E mentia, dizia eu morava na Ribeira, que é mais famosa e tal. Só que agora eu cheguei nessa classe média meio bamba, assim, sabe? Meio, enfim. E eu falei, nossa, isso tá pouco resolvido na minha vida. E eu olho para essas histórias
o meu livro ele é essencialmente de ficção, mas todos têm um pontinho de algo da realidade que eu sei onde é que tá. Perfeito. Então são essas pessoas que estão aí. São as pessoas que moravam e moram no mesmo bairro que eu morei. A minha família mora lá, né? É um bairro que, enfim, tá super complicado. É um bairro que você não pode chegar 10 horas da noite, por exemplo. Mas eu acho que os meus são esses, assim, Entendi. sabe? São as pessoas para quem a possibilidade de ser escritor não estava tão clara, tão nítida, né? Tão tão possível, né? E eu acho que é um convite também, sabe? Eu sei que existe uma certa reserva de vários escritores de participar de momentos como esse, assim, ou de falar sobre a própria trajetória, enfim. Mas eu gosto de pensar que talvez algum menino de periferia que tá me vendo, que tá vendo outras pessoas que estão fazendo esse caminho, pensem que para eles também é possível, né? Exato. Enfim. A Elvira Vina fala de uma coisa das mudanças urbanas em uma das crônicas, e ela fala de flores nascendo no meio dos prédios, peixes nascendo em buracos do asfalto, é mais ou menos isso, e crianças faveladas querendo ser escritores. Nossa, então para mim é um pouco isso. A gente está se adaptando e transformando esse mundo e criando possibilidades. Perfeito, maravilhoso. Fechou com chave de ouro. Mas para fechar, a gente vai fazer esse ou aquele agora, tá? Vai, prepara o sofrimento. Já tô sofrendo. Mas arrasou nesse fechamento aí. Linda essa história. É maravilhosa essa história. Bom, 100 anos de solidão ou lavoura arcaica? Cara, eu queria muito convocar todo mundo que já passou aqui pra gente fazer uma investigação pra ver se esse podcast só existe pra torturar escritor, porque não é possível que você vai começar assim. Eu vou retirar o meu pedido de trabalhar como ajudante do Radon agora, porque eu vou sendo de solidão, apesar de amar os dois muito. Nossa senhora! Depois a gente grava outra versão. Grava a versão 2, exato. 100 anos? Vamos de 100 anos. 100 anos ou Torturado? Ai, Senhor Jesus. Itamar vai me entender, eu acho. Mas eu vou de 100 anos. 100 anos ou Mata Doce? A Luciane vai me entender também. Mas eu vou de 100 anos. 100 anos ou Capitães da Areia? Capitães da Areia tá na epígrafe, e meu avô, que aparece nesse livro, né, lá no final, a minha família gostava que eu fosse uma criança leitora, mas meu avô ficou de saco cheio uma hora. Ele falou: esquece literatura, vai ler livro didático, vai pegar ciências, vai pegar biologia. Eu falei: cara, que doideira, que loucura. Então, Capitães da Areia foi o único livro que ele me deu. Olha, tem um... Mas eu vou de 100 anos de solidão. Tem um significado aí. Não, e além de ser maravilhoso, né? 100 anos de solidão ou Olhos d'Água, da Conceição? Tá indo bem 100 anos. Eu acho... Sabe que teve uma coisa... Eu fico contando história no meio, né, gente? Desculpa. Quando teve o lançamento lá no Rio, depois a gente estava no aeroporto. E aí minha mãe falou: olha aquela escritora que você gosta. Aí eu olhei pra trás e a Conceição Evaristo tava lá. Nossa. E eu tinha tirado uma foto de um poema dela que tá no Museu do Amanhã 2 horas antes. Nossa. Então, te amo, Conceição, eu vou de 100 anos de solidão. Conceição maravilhosa. A poesia dela, cada dia mais impressionado. 100 anos de solidão ou Seminário dos Ratos, da Lígia? Nossa. Eu acho que eu vou de 100 anos até o fim, talvez. Talvez. 100 anos de solidão ou Paixão Segundo GH? Cara, a Paixão Segundo GH me coloca num outro nível de existência, assim. É meio transcendental, sei lá. 100 anos de solidão. 100 anos de solidão, Morangos Mofados. Com a Fernanda.
Bom, eu acho que o conto que eu me inspirei no Caio Fernando ficou meio ruinzinho, e eu acho que o conto que eu me inspirei no Gabo ficou melhor, então eu vou de 100 anos. 100 anos de solidão ou um defeito de cor? Ai, senhor. A próxima é pra fechar. Eu vou de 100 anos. 100 anos de solidão ou quarto despejo? O primeiro evento de circulação do Sesc foi lá em Minas, e pra mim era muito importante ir com a camisa da Carolina Maria de Jesus. Eu acho é que ela aquela camisa. não é? Linda. Eu acho que... Bom, te mandei mensagem, né? Quando eu vi você com ela, eu falei, nossa, não tô acreditando nessa camisa. Como é linda. Eu acho que todos nós que escrevemos hoje somos devedores da Carolina. Sim. E principalmente escritores negros e periféricos. Uhum. Mas eu acho que o momento que eu encontrei 100 anos de solidão era um momento que eu estava me formando enquanto pessoa. Eu li 100 anos de solidão muito novo. Uhum. E hoje eu acho que eu não entendi nada naquela época. Mas na época eu achei que eu tinha entendido tudo e que eu tinha entendido o mundo. E você já releu? Eu releio todo ano. Ai, sério? Então esse é um ótimo gancho pra dizer que eu vou com 100 anos de solidão. Fechado, 100 anos de solidão, assim, não tem o que falar. Ainda mais se releu jovem, continua relendo. Não é um livro fácil. Não, mas... Né? Nossa, mas é maravilhoso. Depois que você entende ali a lógica da hierarquia da família e tudo, é incrível. Não, é eu incrível. ficava uma época dizendo, nenhum outro livro no mundo precisava ser escrito além desse. Eu tenho umas afirmações meio exageradas. Hoje eu discordo disso. Mas foi um livro que mexeu muito comigo. E mexe ainda. Mas o importante é a gente estar aberto a mudar as nossas opiniões, né? E eu quero declarar meu amor a todos os escritores que foram citados aqui e dizer que a culpa dessa escolha é totalmente dele, tá? Eu tenho nada a ver com isso. Obrigado, querido. Obrigado, papo ótimo aqui, muito bom, parabéns. Sucesso no próximo livro. Obrigado. Não vou te perguntar a data para não te botar já numa situação. Mas eu sei que você está escrevendo bem, que eu estou acompanhando você nas redes sociais e vendo que você está se dedicando bastante aí. Então, acho que já teremos. Obrigado, tá? Obrigado pela conversa, por tudo aí. Parabéns pelo trabalho, tá? Valeu. Gente, obrigado aí pela audiência. Não deixe de assinar o canal aqui para vocês ficarem sabendo em primeiríssima mão quando sair episódio novo. A gente se vê já no próximo episódio, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus. A gente se vê já. Beijo!